Bem, pessoal, vamos falar sobre fundamentos de quiropraxia. Eu sou a professora Caroline e trago esse conteúdo em conjunto com o professor Dr. Pablo Dias. Nós vamos falar sobre a teoria dos modelos de subluxação. Não são os modelos de subluxação propriamente ditos, como a gente vai ver mais adiante, modelos de Fay, modelos de Kent, modelos de Lantz. Eu vou falar sobre a teoria dos modelos de subluxação que embasam esses outros autores que eu citei. Então, o desenvolvimento histórico dos conceitos de modelos de manipulação vertebral. O termo subluxação ele já foi usado na antiguidade por diversos autores. Hipócrates é um desses autores que utilizava o termo subluxação. A primeira definição de subluxação escrita em inglês foi atribuída a Randall Holm em 1688. Então, depois que a quiropraxia surgiu em 1895, a primeira concepção de subluxação foi descrita por Dilly, e ela trazia a dissociação estrutural das articulações vertebrais, causando a compressão neural, o que a gente chama de impingement, no forame intervertebral. E também, em 1906, foi publicado o primeiro livro que trouxe o conceito de subluxação, chamado Modernized Chiropractic, escrito por Solon Langworth. A concepção mais moderna de subluxação, ela data de 1979 e é muito mais semelhante ao entendimento atual sobre subluxação, pois traz o envolvimento de diversas estruturas, e já cita o envolvimento de respostas neurológicas. Aqui então a gente traz o registro de um livro, Chiropractic Technique, que traz a forma descrita por Hipócrates de manipulação espinhal. Esse modelo aparenta que envolve tração e a manipulação manual. Conceito osteopático, então, de subluxação. O primeiro conceito de subluxação osteopático, ele data de 1899 e traz a relação alterada das articulações higapofisárias, afetando o fluxo vital, sangue, linfa e nervo. A osteopatia tinha esse entendimento de que os problemas de saúde estavam relacionados a problemas circulatórios, principalmente. E até mesmo o comprometimento do nervo poderia estar ocorrendo por um problema da circulação do próprio nervo, que a gente chama de vaso vasorum, ou seja, um problema de circulação no vaso que irriga o nervo. O conceito mais moderno da osteopatia data de 1973 e está muito mais próximo do que pensa a quiropraxia, pois passou a considerar também outras estruturas. É o conceito de disfunção somática e ele traz alteração de componentes somáticos, músculo esquelético, articular e miofacial, associada a componentes vasculares, linfáticos e elementos neurais. Então, o conceito médico de subluxação vertebral, o primeiro conceito data de 1930, e é a fixação da faceta pelo desarranjo mecânico das articulações posteriores que pode causar dor. A disfunção do disco intervertebral pode causar dor e ou radiculopatia. O conceito mais moderno, de 1978, traz a disfunção articular, que contribui para reflexos neurológicos complexos que afetam o sistema neuromúsculo-esquelético. Modelos conceituais e controvérsias. Então, o que é a subluxação para a quiropraxia? A subluxação é a base da quiropraxia. A subluxação é diagnóstico. A subluxação explica o mecanismo de intervenção da quiro.
A subluxação é o alvo do ajuste quiroprático. E a subluxação é a identidade do profissional de quiropraxia. Então, a gente vai falar sobre avaliação para subluxações manipuláveis, né? Essa avaliação, ela constitui uma avaliação física geral, como já é de praxe da nossa prática clínica, que envolve histórico, queixa principal, né? História da doença atual, história de patologias pregressas, um exame físico e avaliação de exames complementares, como radiografia e exames laboratoriais. Também na nossa avaliação, compreende a biomecânica e nós vamos avaliar assimetrias estruturais, assimetrias funcionais, palpação estática, palpação ativa e avaliação das imagens estruturais, que são imagens radiográficas, testes de capacidade funcional, testes específicos, né? Modelos de subluxação quiroprático. Nós vamos falar agora, daqui para frente, de 5 modelos de subluxação. Modelos biomecânicos, né? Teorias de modelos biomecânicos, modelos neurológicos, modelos tróficos e modelos psicossociais. Os modelos biomecânicos, eles trazem a interação entre esses fatores abaixo relacionados. O mau posicionamento, a fixação causada por adesão, a fixação causada por fragmento do núcleo do disco, a deformação do disco por diminuição do fluxo tissular, né? Ou seja, é a compressão causada pela diminuição da chegada de nutrientes e água no disco, tá? A hipermobilidade e lacidão ligamentar, ocasionada principalmente por resposta inflamatória, porque a resposta inflamatória ela muda a configuração do ligamento. Bloqueio articular mecânico, né, que pode ser por um trauma ou em resposta à reação inflamatória, e fixação do segmento móvel. Modelos neurológicos. Pequenas trações ou compressões nos gânglios, raízes e nervos são suficientes para interferir na função do segmento vertebral. Isso, nós estamos falando de compressão dos nervos e compressão e tração medular também, né? Que pequenas alterações nessas estruturas podem interferir na função do segmento vertebral. Uma outra forma de interferir na função do segmento vertebral é através da aferência proveniente das articulações e dos músculos. Se há um desequilíbrio articular ou muscular e até mesmo visceral, os mecanoceptores que fazem a aferência enviarão informações de modo que haverá uma compensação eferente ou uma resposta inflamatória, por exemplo. E isso envolve esses 4 itens, como reflexos somáticos, reflexos autonômicos, degeneração do sistema motor e psicoimunologia. Os modelos tróficos, né? Então, eles compreendem o transporte axoplasmático aberrante, a isquemia da microcirculação intraneural, como a gente citou antes, né? Isquemia da microcirculação e fluxo alterado do líquor. A compressão neural, o impingement, causa interferência no fluxo axoplasmático, tanto retrógrado quanto anterógrado, ou seja, tanto anterior como posterior. A isquemia dentro do próprio nervo também causa essa interferência, como a gente comentou antes, né, do vaso que irriga o nervo. Se há um problema nessa circulação, vai ter um comprometimento da função neural. O fluxo alterado e da microcirculação o fluxo alterado do líquor pode ser causado por compressões em toda a coluna, principalmente cervical alta e lombar. E, por fim, então, falamos dos modelos psicossociais. Esses modelos,
que englobam efeito placebo, redução do estresse, modificação do estilo de vida, eles estão muito associados com as crenças dos pacientes, a autossugestão, né? Existem pessoas que melhoram ou pioram simplesmente pela fala do terapeuta, né? Pessoas que melhoram ou pioram a sua saúde modificando seu estilo de vida, fazendo redução de estresse e etc. Modelos de subluxação quiroprática, mau posicionamento vertebral. Então, Palmer e Steele já discutiam esse modelo de subluxação intervertebral. Alterações mecânicas sutis são difíceis de demonstrar radiograficamente. Sim, porque nem sempre há um desalinhamento tão amplo da articulação, e também não é só o desalinhamento que vai causar a subluxação, mas sim o envolvimento de todos os tecidos e estruturas que estão conectados àquele segmento. O valor clínico da radiografia para as avaliações naquela época foi questionado e hoje já não é mais, tá? Alguns métodos de mensuração radiográfica que indicam a cunha do disco, os contornos articulares gerais, podem ser avaliados consistentemente e às vezes são usados como indicações para terapias mecânicas. Então, agora vamos falar sobre a fixação causada por adesão. Uma aderência articular, ela pode ser causada pelo depósito de colágeno anormal em resposta a uma reação inflamatória. A adesão pode resultar de um trauma que resulta em acúmulo de exudato inflamatório e sangue. As plaquetas liberam o fibrinogênio conversor de trombina em fibrina, que se organiza em tecido cicatricial, colágeno e aderências articulares. Então vocês imaginam que ao redor de uma articulação, ao redor de uma vértebra, pode se formar um depósito anormal de colágeno que vai causar o quê? A restrição de movimento. Um segundo tipo de adesão resulta da desidratação associada à imobilização. A extensibilidade do tecido, do tecido conjuntivo, é provida pela infusão de água entre as camadas de moléculas de proteoglicanos. A imobilização leva à desidratação com a consequente aproximação dos proteoglicanos, que tendem a permanecer juntos, criando restrições de movimento. Então, se eu tenho uma compressão e mantenho aquilo naquela posição sem causar a mobilização, não vai haver a reidratação da estrutura. Isso principalmente do disco, tá? O disco é muito relacionado a isso. Pode ocorrer a fixação quando a borda fibrocartilaginosa fica presa entre as superfícies articulares. Isso pode resultar em irritação dos nervos capsulares e pode contribuir para a dor e espasmo. Deformidade do disco como uma lesão manipulável. Então, em algum momento, a gente pode pensar que as lesões discais impedem a manipulação ou ajuste. Mas, na verdade, as tensões mecânicas opostas à lesão, que são a manipulação, o alongamento, o exercício, elas podem ajudar a retardar a alteração degenerativa, pois conforme Weisel, muitos pacientes com hérnia ou lesão discal são assintomáticos. E também está relacionado ao que a gente disse antes, com relação à imobilização. Se eu não faço uma manipulação de uma articulação que está imóvel, eu estou contribuindo para o seu processo degenerativo. Então, a manipulação não está contraindicada em casos de lesão de disco. E aqui eu trouxe alguns sinônimos de subluxação, né, conforme diversos autores aqui. Gatterman, por exemplo, utilizava como sinônimo uma mobilização, uma movimentação anormal do segmento, né? Lantz é um movimento articular anormal.
né? Hadley, por exemplo, considerava subluxação das apófises, né? Que, ou seja, a apófise também pode ser considerado processo espinhoso ou processo transverso, né? Dishman, um desalinhamento articular. Kühnert achava que era tipo uma blocagem, né? Utilizava isso como um sinônimo para a subluxação. E aqui nos próximos slides também eu vou deixar para consulta, certo? Diversos autores e diversos sinônimos que eram utilizados para a subluxação. Subluxação, do grego, significa menos do que um deslocamento. Subluxações articulares são reconhecidas por movimentação articular diminuída ou por uma leve mudança no posicionamento das articulações. Algumas subluxações são consideráveis não manipuláveis e podem requerer reparação cirúrgica. Isso a gente vai falar mais adiante também. Disfunção do movimento segmentar também é considerada uma subluxação. E como eu citei inicialmente, a primeira vez que o termo subluxação foi descrito na literatura inglesa foi em 1688 por Rohm. Então, subluxação manipulável é a qual o alinhamento, movimento ou função pode ser melhorado por procedimento de thrust. Complexo de subluxação, CSV, que vocês vão ver bastante, é o termo usado para designar o modelo teórico com sintomas neurológicos, mudanças patológicas afetando nervos, musculatura, ligamentos, vasos e tecidos conjuntivos, e pode afetar o funcionamento de órgãos e vísceras. A síndrome de subluxação é um agregado de sinais e sintomas que relacionam a fisiopatologia ou a função espinhal, movimento da pelve e segmentos das articulações periféricas. Subluxação, a mobilidade de um segmento na qual o alinhamento, a integridade de movimento e a função fisiológica estão alteradas, embora as superfícies de contato das articulações estejam intactas. Então, definindo métodos de tratamento quiropráticos, né? O objetivo do tratamento quiroprático está diretamente relacionado ao restabelecimento da função e não somente relacionado ao alívio da dor. A terapia manual é um procedimento com o contato direto das mãos com o corpo do paciente para tratar articulações e tecidos moles. A terapia manipulativa é mais abrangente, porque ela inclui a utilização de instrumentos em tecidos moles e articulações. A manipulação articular é um procedimento que envolve thrust direto na área de desdobramento articular. A mobilização articular é considerado um movimento articular sem thrust. E o ajuste, né, para diferenciar todos os outros conceitos, ele é um procedimento quiroprático que usa força, alavanca, direção, amplitude e velocidade direcionadas para articulação específica ou região anatômica. Então, existe uma diferença entre manipulação e ajuste. A manipulação, ela não envolve o thrust, ela é mais ampla e ela é todo procedimento que utiliza contato da mão com o corpo do paciente. Já o ajuste, ele tem uma direção, ele tem uma alavanca e ele tem uma amplitude e velocidade determinadas. Isso caracteriza o ajuste.
termos relevantes de interesse específico e diferentes domínios na quiropraxia. Então, o termo subluxação, ele tem como característica a lesão articular e ele é de domínio dos pesquisadores. O complexo de luxação é um modelo teórico e ele já é de domínio dos educadores. A síndrome de subluxação, ela envolve sinais e sintomas e ela é de domínio dos terapeutas, dos práticos, né? A disfunção do movimento do segmento é, como se diz, uma moeda comum e ela é utilizada por pessoas que estão envolvidas com as políticas de saúde. E o termo subluxação médica significa um segmento instável e é de domínio dos cirurgiões. Bem, pessoal, próximo assunto será sobre paradigma quiroprático. Eu espero vocês nessa aula.